Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui com a Construtec Week, nesse formato híbrido. Agradecemos vocês que nos acompanham em casa, quem está aqui na plateia. E agora nós teremos um painel sobre o ecossistema de inovação de Londrina. Esse importante ecossistema que tem fomentado muitos negócios em diferentes vertentes na nossa cidade. E para moderar esse painel, convido Everson Feliciano, do Sebrae. Everson, seja bem-vindo. Seguimos com você e seus painelistas. Bom, obrigado, Fabiane, muito obrigado pelo convite, né? Parabéns a todos os organizadores da Construtec Week, mais uma vez um evento fantástico. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui presencialmente e também aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, pelo YouTube, né? Sejam todos bem-vindos para discutir uma temática tão importante como o ecossistema de inovação. Eu vou ter um papel duplo aqui, né, que eu vou falar um pouco do ecossistema de Londrina e também vou né, atuar como moderador. Estão comigo aqui o Gerson Guariente, que é empresário, engenheiro, ex-presidente do Sinduscom, um dos grandes defensores dessa lógica do ecossistema de inovação. Se nós temos um ecossistema de inovação vivo em Londrina, muito se deve à participação do Sinduscom e CEAL, né, que representa a construção civil, mas também da pessoa do Gerson Guariente, né? E o Murilo também, participante desde o início e hoje coordenador do ICOM, que é a governança da construção civil. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o ecossistema de inovação de Londrina, só para contextualizar, e logo em seguida a gente já entra para o debate, para a conversa. Como a Fabiane falou, nós estamos num dos melhores ecossistemas de inovação do país. Podem acreditar nisso, né? Nós temos contato, participamos ativamente da construção de vários planejamentos em todo o país. Temos convivido com vários ecossistemas desse país e Londrina se destaca. Talvez ele não seja tão conhecido ainda, né, como alguns outros ecossistemas, mas nós estamos na vanguarda, nós estamos, como dizem, nós estamos na cabeça, nós estamos ali brigando para ganhar a corrida, estamos entre os primeiros. E as pessoas também nos perguntam assim, bom, mas quando é que começou esse ecossistema? Eu costumo dizer que o ecossistema começou em 1929, quando chegou a primeira comitiva de londrinenses aqui no norte do Paraná, né, dos ingleses, as pessoas que vieram, os pioneiros que vieram colonizar Londrina. Foi aí que começou o nosso ecossistema, depois a fundação da cidade, e ao longo desses mais de 80 anos, muitas questões aconteceram, muitas ações aconteceram, movidas pelos pioneiros, pelo desejo das lideranças de transformar Londrina num lugar fantástico para se viver, para se empreender. Vou citar alguns apenas como referência, como exemplo, né? A própria instalação da Universidade Estadual, a instalação da Sercontel, a instalação do Senai, agora com o Instituto de Inteligência Artificial, o IST, o Sebrae, a ADTEC, que fez um trabalho, né, por décadas, trabalhando essa questão de desenvolvimento tecnológico da cidade. Então, né, a Unifil, o TFPR, se a gente for citar tudo o que aconteceu nos últimos 80 anos, né, não faltaria tempo aqui para a gente citar. Então, esse ecossistema vinha se desenvolvendo, a gente já tinha um sucesso, eu diria assim, muito bom, e aí em 2016, 2017, várias entidades, várias lideranças começaram a perceber assim, a necessidade de fazer um planejamento. Eu estava fazendo uma palestra numa outra cidade e o pessoal me perguntou, mas por que vocês viram a necessidade se estava indo bem, né? A gente já fazia alguns hackathons, a gente já tinha algumas incubadoras, alguns startups surgindo, então já tinha um movimento focado em ecossistema, por que vocês resolveram fazer o planejamento? E eu uso, Gerson, uma lógica assim, bem simplista para explicar isso, né? Eu não jogo muito bem futebol, mas gosto de futebol. Então, tem hora que você está ganhando o jogo, está ganhando de 1-0, mas é bico para todo lado, né? Chute para todo lado, aquela correria, aquele desespero, você corre feito um condenado, você está ganhando o jogo, mas parece que falta alguma coisa, né? Era mais ou menos como nós estávamos vivendo. A gente estava fazendo muita coisa, coisas fantásticas, cada um fazendo, né, o seu melhor, mas nós perdíamos muita energia. Qualquer momento o jogo podia virar, né? Qualquer momento o adversário podia empatar. Então, as entidades, né, um grupo de entidades, da qual o Sinduscom e o CEAL foram precursores, junto com o Sebrae e várias outras, né, estou citando os dois, porque nós estamos num evento aqui da construção civil, mas várias outras instituições falaram, vamos fazer o planejamento, e aí, para colocar a bola no chão, né? Vou fazendo um exemplo, colocar a bola no chão, você joga de lateral, você joga de centroavante, você vai no gol, né? Aí põe uns 2 meias ali que sabe passar a bola bem, né? Rolar a bola certinho para fazer gol, e de lá para cá, modéstia à parte, a gente tem feito muitos gols mesmo, né? E a gente vai ver aqui nessa apresentação. Então, isso foi em 2017, a entrega foi em 2018, nós contamos com a parceria e expertise da Fundação CERT,
Fundação CERT, a gente não cansa de elogiá-los, de agradecer, porque realmente eles foram uma referência e nos abraçaram assim com muito carinho, né? Além do que nós tínhamos contratado, eles sempre nos deram muita atenção, porque acreditaram, vendo o capital social, vendo o esforço que nós fazíamos aqui. De lá para cá, foram citados assim, três grandes projetos. Um é que Londrina precisaria ter um centro de inovação, né? A ideia de você ter um espaço que você concentre vários ativos, incubadoras, espaço makers, espaço de cogeração, né? Cogeração de negócios junto com universidades, um espaço de aceleração corporativa, coworks. E esse centro de inovação está próximo assim, de sair, liderado aí pela CODEL, com apoio da iniciativa privada, mas esse centro de inovação está próximo de ser inaugurado e se tornar uma realidade. Mas 2018 até agora 3 anos, né? É um investimento alto, mas graças a Deus está indo muito bem. O segundo grande projeto que a CERT nos apontou era a necessidade de trabalhar de forma setorial. Primeiro nós mapeamos 5 setores essenciais assim, para começar o trabalho, e nós já tínhamos 2 governanças muito bem constituídas na cidade, o APL de TI, né, de TIC, que é uma referência, o SALOS, que é uma governança na saúde, mas eles apontaram a necessidade da gente começar a trabalhar também com outros setores e mapear outros setores, e hoje, a princípio seriam 5, hoje nós temos 10 governanças setoriais. O pessoal pergunta às vezes para mim, o que é uma governança? Governança, né, falando de uma forma bem simples, eu uso esses exemplos simples, me desculpa a simplicidade, mas às vezes é mais fácil de entender. Governança é aquele grupo de pessoas, né, de empreendedores cívicos, de lideranças cívicas, que pensa na coletividade, que pensa além do seu tempo. Ele não está pensando só nos seus negócios, nas suas atividades. É claro que ele vai ter benefícios, né? A gente vai ver o exemplo aí da ICOM daqui a pouco, o Murilo vai nos apresentar, o Gerson também, mas esse grupo de abnegados, né, empresários, lideranças, professores, pesquisadores, diretores de instituições, que se reúnem quinzenalmente, semanalmente, para pensar o que pode ser feito por Londrina. O que pode ser feito por Londrina na área da construção civil? O que pode ser feito por Londrina na área da saúde? E esses grupos vêm se reunindo. E eu falo de forma simples, o que eles fazem? Eles mexem o doce, né? Para fazer um doce, você tem que ter o fogo, tem que ter o açúcar, tem que ter os ingredientes, se for um doce de leite, o leite ali, e a governança fica fazendo o que? Ela fica mexendo o doce. Sabe que em algum momento vai dar o ponto, mas né, não pode perder a paciência. Tem alguns que não têm paciência, não, vai mexendo o doce. Eu conto isso porque minha mãe falava, né, quando eu era criança, ó, fica mexendo o doce, mas mãe, né, não fica pronto, não, vai mexendo o doce, não deixa empedar, não deixa derrubar, mas vai dar o ponto, e não é que dá o ponto, né, dá o ponto, o doce dá o ponto, e as governanças de Londrina, a ICOM é uma delas, tem provado como dá o ponto. Quantos doces nós fizemos nesses 3 anos, que não são nada, né, para desenvolvimento, 3 anos, não é nada, 3 anos é um abrir e piscar de olhos, né. E o terceiro projeto, né, grande projeto, era um nome bonito, chamado Innovation Jump, mas, na realidade, é o que quem trabalha com inovação vai se identificar melhor, é o tal da ponte de inovação. Como é que eu faço para apoiar quem quer montar um negócio ou quem já tem um negócio e quer inovar? Muitas vezes essa inovação fica pelo caminho. Para não falar de ninguém, eu falo sempre do Sebrae. Às vezes a gente fazia um hackathon, né? E sexta, sábado, domingo, um esforço danado, correria, nossa, cansava, gastava energia, 10 ideias fantásticas no domingo à noite. Na segunda, a gente já tem outra meta para cumprir, outro trabalho para fazer, não conversamos com uma pré-incubadora, não conversamos com fundo de investimento, não conversamos com ninguém. Então, é mais ou menos o futebol que a gente fala, a gente dava bico para todo lado, chute para todo lado e deixava de fazer o gol. Então, o Innovation Jump nada mais é do que a nossa união, né? É isso que a gente tem buscado aqui em Londrina, tem trabalhado aqui em Londrina. Puxa, vai fazer um hackathon, conversa com a pré-incubadora, conversa com uma incubadora, conversa com uma aceleradora, traz as grandes empresas para ver se não gera uma spin-in, né? De repente ela incorpora, dá mentoria, se aproveita. Então, é mais ou menos criar esse processo de sinergia, olhando as 5 fases do empreendedor, entre ter uma ideia e ter um negócio de sucesso. Então, esses foram os 3 grandes projetos planejados em 2017, entregue em fevereiro de 2018, e depois disso, muitas coisas aconteceram em Londrina, não vou falar de todas, obviamente, e nós temos o planejamento em 10 verticais, ou 10 setores. Estou sendo bem simplista para falar do ecossistema de Londrina, porque realmente ele é um dos melhores ecossistemas para se empreender nesse país.
Eu que acompanho várias dessas governanças, já estive no planejamento de algumas, conheço as empresas, grandes empresas, médias empresas, que estão criando novos negócios, que estão se aproximando da academia, estão cada vez mais fazendo negócio. Então, de forma muito simples, essa seria a minha apresentação do ecossistema de inovação de Londrina, e eu já vou aproveitar e passar aqui a palavra, fazer uma pergunta para o Gerson. O Gerson viveu isso, né? Viveu isso como empresário, viveu isso como liderança, né? Teve na presidência do Sinduscom, também faz parte do Fórum Desenvolve Londrina, do Núcleo de Desenvolvimento Empresarial, que são outras governanças que nós temos em Londrina. Gerson, como é que foi a participação? Como é que você viu todo esse trabalho e o surgimento do trabalho na construção civil, né? Do ICOM, da governança da construção civil? Bom, boa tarde, Everson, boa tarde, Murilo. Obrigado pela oportunidade de estar participando nesse evento. Boa tarde aos que estão participando presencialmente aqui, o pessoal que está nas redes nos escutando e procurando nos apoiar. Lembrar que nós temos um canal de perguntas, né, via WhatsApp. Aliás, eu estou aqui né, quem me vê aqui no celular, eu estou aqui aguardando as perguntas, né? Tá bom? Então vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas. Não façam perguntas muito difíceis, porque a gente só tem respostas, como o Everson falou, normalmente a gente tem respostas mais simples, né? A história nossa da governança de inovação de construção civil surgiu não vou falar que seja um vexame, mas quando a gente participou do projeto de contratação da CERT e motivou o trabalho para se identificar o ecossistema de inovação de Londrina, entender como é que ele estava organizado, o que ele iria produzir de resultados de forma coletiva e organizada e que a gente pudesse induzir o resultado, nós tínhamos certeza na área da construção civil que, pela relevância da nossa atividade dentro da região, nós estaríamos nas 5 verticais escolhidas, né, ou identificadas como verticais de maior potencial de desenvolvimento de inovação. E quando foi feita a apresentação da CERT, nós não estávamos lá, né? Nós tínhamos participado de todo o processo, tínhamos colocado os nossos trabalhos, os nossos empenhos como empresários, as atividades que estavam sendo desenvolvidas em termos de sindicato, de associações, do clube de engenharia, de palestras, etc. E quando saiu o resultado, eu olhei aquilo e falei, mas o que está acontecendo, né? Por que a gente não está como um objeto de desejo, né? Por que a gente não tem isso? E aí a gente foi entender o que seria, o que estava faltando, né? Na verdade, estava faltando muita coisa, né? Eu costumo dizer também que a construção civil tem 2 vieses quando a gente olha a questão da inovação, e aí eu vou falar que os vieses são mundiais, tá? Então a gente não passa vergonha sozinho no Brasil, nem em Londrina, a gente passa vergonha no mundo inteiro. Os anais do Fórum Econômico Mundial de 2016, houve um capítulo específico para tratar de inovação e tratar da indústria da construção civil mundial. E, na época, a gente foi classificado em 3º lugar de ponta cabeça na lista de processo de inovação no mundo, né? Então, pior do que a gente só tinha na época a indústria da pesca e a indústria da caça. A terceira invertida, aí, o antepenúltimo, era a indústria da construção civil. E vamos olhar então, porque então, já que nós não somos diferentes do mundo, vamos entender o que está acontecendo. Bom, o Sebrae nos apoiou num projeto junto com o Cosmob, um projeto chamado Foresight. Nós trabalhamos o ano de 2018 inteiro, mais ou menos 20 pessoas, assim, agradeço demais a dedicação de todo mundo, porque foram infinitas reuniões e discussões para a gente conseguir colocar o pé no chão e falar assim, bom, o que é inovação para a construção civil? O que nós estamos deixando de fazer e o que nós estamos deixando de observar em relação ao futuro, né? Porque inovação é futuro. E hoje eu digo assim, que inovação é oxigênio. Se nós não olharmos nas nossas atividades empresariais a inovação como um objeto de desejo e como um objeto de realização, nós ficaremos sem oxigênio em pouco tempo, tá? E aí a gente trabalhou o ano inteiro
para identificar isso, quais são os problemas, o que a gente tem. Então, entra aquela lista que a gente já está acostumado, né? Nossos projetos são muito fracos em termos de desenvolvimento, a nossa integração como cadeia de produção é muito incipiente, né? Então, hoje eu vinha pensando no caminho e falo, poxa, você entra em qualquer supermercado, todos os produtos estão catalogados em código de barras, você tem um controle de estoques, cada produto que sai de uma prateleira, hoje a gente vê supermercados da Amazon nos Estados Unidos que, quando você tira o produto da prateleira, ele já entra num processo de reconhecimento de estoque e conta. E, desculpe, nós vamos entrar em raríssimas obras de construção civil, onde a gente trabalha com milhares de produtos, tá? E nós não temos controle de estoque organizado de forma digital. Tá? Quem tem alguma coisa um pouco mais organizada ainda tem uma planilhazinha Excel lá que você lança os produtos, que você tira, etc. Mas, puxa vida, o supermercado está na porta de casa. Não estou desmerecendo a atividade, mas eu só estou fazendo uma comparação com uma coisa muito simples, muito comum. Por que nós não temos isso? Né? Por que nós não temos, por exemplo, um controle de reconhecimento facial da entrada dos nossos profissionais, dos nossos colaboradores dentro dos canteiros de obra, dentro das nossas empresas, dos nossos escritórios, aonde você pudesse já fazer, por exemplo, e identificar a pessoa que está chegando, quais as características que ela tem. Vamos usar o exemplo da pandemia, se ela está, por exemplo, com a temperatura adequada para entrar na obra, se a lista de exigências para ele poder trabalhar em condições de segurança estão cumpridas, se ele fez os treinamentos necessários, etc. Nós não temos isso. A gente tem agora, está começando alguma coisinha de identificação. Mas eu estou chamando a atenção disso aí para mostrar que a gente tem muito a fazer. Então, quando eu dei o exemplo lá do terceiro negativo em relação à indústria de inovação, nós também temos um universo gigantesco de inovação e de integração de processos digitais na nossa atividade. Então, a gente fez esse trabalho, assim, nós não estávamos pensando no universo, a gente fez um trabalho pensando na nossa comunidade em Londrina, olhamos o que a gente podia fazer e a gente identificou, eu acho que isso é muito positivo, você vê as suas dificuldades, mas você também olha o que você tem de possibilidade, né, Murilo? O que a gente consegue agregar ao processo. Então, o que a gente identificou primeiro? A gente tinha uma possibilidade muito grande de aproximar empresários, projetistas, engenheiros e arquitetos individualmente, pesquisadores das academias, as próprias instituições acadêmicas, as instituições que eu vou falar que são instituições de apoio às nossas atividades, o Senai, o Sebrae, o SESI, né? De forma que a gente pudesse sentar junto e começar a mexer o doce. Né? Porque a gente já sabia o que a gente não tinha. Então, o que a gente tem de bom? Nós temos um grupo de pessoas, de empresários, de empresas, etc., que podem se interessar em fazer com que isso aconteça. Muito bem, no final de 2018, então, nós terminamos o trabalho do Foresight, e aí tinha ficado como lição de casa, durante o ano de 2019, a gente pensar em montar uma governança. O que é a governança? É um grupo de pessoas, não sei o que. Espera um pouquinho, nós já temos esse grupo de pessoas, né? A gente já tinha esse grupo básico que tinha trabalhado no ano inteiro, né? A gente tinha aproximado muita gente, porque a hora que você começa a trabalhar com essas análises, você começa a perguntar para um, começa a perguntar para outro, tal. Então, no começo de 2019, nós oficializamos a instituição da governança da construção civil. Um pouco de tempo depois, a gente achou que era necessário escolher um nome, a gente acabou escolhendo um nome, ficou ICON, né, Inovação da Construção, e tem outras ICONs, né, São Paulo tem uma ICON muito forte, graças a Deus é o mesmo objetivo, então não vemos dificuldade nem de um nem de outro estar usando o nome, nós não temos finalidade comercial, então eu acho que a gente está somando. Mas essa governança acabou sendo constituída
principalmente pelas pessoas representando as entidades, e a gente vem trabalhou 2019 o ano inteiro como governança, 2020 num ano de pandemia, a gente ficou meio perdido no começo sem saber o que fazer, e começou alguns trabalhos importantes, né? Então, como que a gente começou? E aí só uma pequena historinha para a gente entender como que a gente fica perdido no meio dessa inovação. Quando 2019 começou, já com a governança trabalhando, vamos fazer um evento para marcar o início, o primeiro ano da governança. Vamos fazer um hackathon. Para que nós vamos fazer um hackathon? Não, nós vamos fazer um hackathon para a gente dar oportunidade para as pessoas se interessarem em ter startups e achar um processo de solução de problemas que a gente tem, etc. E aí foi engraçado, porque a gente começou a trabalhar os 2, 3 primeiros meses, a gente descobriu que a gente tinha em Londrina já 20 e poucas startups construtecs, né, trabalhando no ramo de construção civil que a gente não sabia. A gente, que eu estou falando, esse grupo de pessoas que são líderes empresariais, que são representantes de entidade, a gente que trabalha com o Senai, com o Sebrae, etc. Esse pessoal estava trabalhando e a gente não tinha identificação. Quer dizer, nós já estávamos dentro de um processo de inovação e por isso que é importante o que nós fizemos lá atrás de começar a fazer um planejamento, porque você tem que começar a achar esses atores. Então, fizemos o primeiro ano lá um trabalho sério de montar regulamento, entender como é que a gente ia trabalhar, como que a gente ia se comportar, qual é o relacionamento que a gente tinha. Fizemos o primeiro hackathon, foi um sucesso maravilhoso, mas aconteceu o que você falou, Everson. Terminou o hackathon, a gente também não tinha chamado um investidor para acompanhar o hackathon, a gente não tinha identificado eventualmente uma empresa que pudesse aproveitar a ideia e a gente ficou assim, bom, não é que perdemos a oportunidade, mas poderíamos ter, de repente, se a gente tivesse um outro tipo de amadurecimento, feito um trabalho um pouco diferente, né? Eu vou pedir para o Murilo fazer uma apresentação agora e falar sobre um fato aí real que aconteceu e que começa assim a materializar os resultados da governança. Dentro das discussões, então, surgiu a história do hackathon, etc. A gente fez 2 grandes projetos que a gente acha importantíssimos. Um físico, um local físico onde a gente pudesse ter um relacionamento de startups, de empresas que eventualmente não são startups, mas são empresas inovadoras, de empresas já estabelecidas, de profissionais, de diretores de empresa, de fornecedores, etc., onde a gente conseguisse se encontrar. Por mais que, e isso é um assunto que a gente vinha falando aqui um pouquinho antes de começar o evento, por mais que a gente tenha facilidades digitais, de transmissão, de YouTube, etc., tem uma hora que a gente tem que se encontrar e olhar olho no olho para ver se as coisas acontecem ou não. Então, nós tínhamos o projeto físico, que é o que o Murilo vai começar a detalhar um pouco melhor para a gente, que se transformou no Constru Hub, né? E nós temos um Constru Hub digital, que é o local de encontro digital de todos os nossos atores, de trocas de informação, etc. Então, você olha as coisas e fala assim, mas, por exemplo, as coisas, como é que funcionam? Eu vou falar, nós temos 2 grupos de WhatsApp da Econ, com quase 600 pessoas que se trocam informações todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Eu já recebi umas 10 mensagens aqui, de gente que precisa de informação, de gente que quer oportunidade, de gente que quer saber como é que faz, de gente oferecendo o que faz. Eu até me espantei outro dia, um pessoal perguntou, eu preciso de um pessoal que trabalha com drone para fazer investigação de fachada, de edifício, etc. Eu indiquei um que eu conhecia, apareceram mais 8, que já fazem o trabalho, que são empresas estabelecidas que estão dentro da comunidade. Então, às vezes a gente acha que tem que fazer coisas assim fora do normal, né? Mas também o trabalho do dia a dia de grupo é importante. Então, o Murilo é um profissional de engenharia civil, se aproximou das nossas atividades na época que ele trabalhava numa empresa
e desenvolvia projetos de inovação para essa empresa, e a gente acabou tendo uma oportunidade muito grande de se aproximar, se conhecer. Convidamos ele para trabalhar no Sinduscom. Hoje ele é head de inovação do Sinduscom, faz um trabalho brilhante. A gente tem um trabalho, por exemplo, de coleta de dados e informações, indicadores, fantástico, maravilhoso, é muito bom. Ele coordena esse trabalho, faz muito bem feito, e ficou com o jeitão de tocar o ConstruHub. Então, Murilo, conversa conosco um pouquinho como é que aconteceu essa questão do ConstruHub. Obrigado, Gerson. O bom que fica gravado, né? A apresentação aqui. Mas, gente, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente, tanto aqui presencialmente quanto pela internet. E, bom, todo esse trabalho que a gente tem feito na ICOM, até era uma dúvida minha, como que a gente materializa a inovação, né? Existem algumas formas da gente fazer isso, né? Uma delas, esse grupo de WhatsApp, que parece ser uma coisa pequena, mas quando a gente coloca todo mundo que trabalha com construção civil dentro do mesmo local, a gente gera um networking inacreditável, que a gente não tinha antes, né? Então, pedir indicação, todo mundo pedia. Eu quero indicação. E hoje acontece lá na internet, todo mundo... Não foi combinado, foi um negócio natural, né, que aconteceu. Até vou colocar aqui o mapeamento que a gente tem de ativos. Depois eu volto nesse slide. Aquele grupo... Desculpa, aqui. Aquele grupo que a gente montou resultou nesse mapa de ativos aqui. São as empresas que fazem parte da nossa comunidade ICOM. Então a gente deu um nome para isso, chamou de comunidade. Todo mundo que está aqui está no grupo lá. E tem alguns do grupo que ainda não estão aqui. E o link que a gente deixa aqui pelo evento, você pode escanear e fazer parte desse movimento, né? Então, Murilo, quando eu mostro as fotos de Londrina, Londrina é belíssima, para aqueles que nos assistem de fora, é uma cidade belíssima. O pessoal fica impressionado com as fotos de Londrina. Eu falo, olha, agora eu vou mostrar uma foto mais bonita. Quando eu mostro isso aqui, eu falo, essa é a foto mais bonita ainda do que as belezas que nós temos aqui. Realmente, né? Esse pessoal aqui é o pessoal que movimenta a cidade. Não só economicamente, quanto politicamente, né? Quanto com iniciativas. Esse pessoal é o pessoal que a gente pode contar. E daí, vocês falaram dos hackathons anteriormente, né? E a primeira surpresa que eu tive lá em 2018, no hackathon que a gente fez, foi que, rapidamente, a gente conseguiu colocar 60 pessoas, né, dividido em 13 grupos, e 40 e tantos mentores, que são profissionais do mercado, que estavam lá ajudando as ideias a desenvolverem. A gente fez isso em 2018, 2019... Na pandemia a gente fez isso também em 2020, todo mundo virtualmente. Então a gente percebeu, né? Olha, está todo mundo querendo se ajudar aqui em Londrina, né? E aí com hoje é mais ou menos isso. É se ajudar, todo mundo se ajudando aqui, coletivamente, na bandeira inovação, que é uma bandeira que consegue unir todos nós, né? Então, além desse trabalho que a gente começou a desenvolver esse ano, em 50 dias a gente tinha 74 ativos mapeados. Aposto que se fosse fazer isso em outro momento, um momento anterior à ICOM, isso nem teria existido, né? Esse mapeamento estaria vazio aqui. Hoje a gente consegue unir todo mundo, né? E falando um pouco sobre o... Murilo, quem está nos assistindo aí, de repente tem essa dúvida, né? Eu vou aproveitar aqui para... poxa, eu também quero ter minha logomarca, também quero fazer parte. Como é que eu faço, né? De certa forma, todo mundo está conectado, mas está conectado efetivamente. Como é que eu faço? É só você se cadastrar, esse link fica ativo, né? Ele está lá nos nossos grupos sociais, de redes sociais. A gente pode mandar para todo mundo que está inscrito aqui também, tá? E você trabalha com construção civil, você pode entrar aqui, tá? Trabalha com ensino também, tem alguma vertente na construção civil também, as nossas universidades estão aqui, né? E assim, tem gente aqui que é de Santa Catarina, de São Paulo. As startups que estão aqui, muitas delas estão expondo aqui hoje no evento. E nesse momento está rolando a rodada de negócios. E quem não está aqui assistindo está lá participando, né? Não sei quantas empresas são, mas eu acho que são umas 20 empresas construtoras e 10 startups, né? Então a gente aproxima dessa forma. Então, a tradução da ICOM poderia ser uma aproximação mercadológica, né? É um combinado. Vamos trabalhar junto? Vamos.
é uma linguagem só, né? E antes de entrar no ConstruHub, né, eu queria mostrar essa tela aqui, que ela traduz muito bem o trabalho da ICOM. Então a ICOM, imagina que isso aqui é um universo, a ICOM está lá em cima, a ICOM é o espaço que a gente convive aqui. E a gente tem os planetinhas, que são as entidades que trabalham juntos, que estão aí, né, que tem recurso financeiro, recurso humano, tem espaço físico, espaço virtual, né, tem software para atender algumas ideias. Então, a gente vai se unindo, e quando você vê aqui, ó, a união do Sinduscom com a UTF-PR e o SEBRAE deu início aos indicadores econômicos, lá dentro do Sinduscom, uma pauta que eu cuido hoje, né? E por aí vai. E a gente tem aqui a Construtec Week de 2020, está vendo aqui embaixo, né? Olha tanto de gente que participou, e olha o tanto de gente que tem desse ano, né? Então, espero que do ano que vem a gente consiga colocar o dobro de atores aqui na Construtec Week. E por aí vai. Esse é o panorama geral aqui. Vamos aproveitar aqui, eu acho que é interessante, porque às vezes a gente fala, governança, a gente mexe o doce, se encontra, conversa, mas esse universo aqui é um universo interessante. Então, o Murilo mostrou aqui embaixo a questão dos indicadores econômicos, que é um trabalho que a UTF-PR, que é uma universidade federal que tem aqui em Londrina, junto com o SEBRAE e o Sinduscom, desenvolve. Tá? Resulta nos projetos de indicadores. Essa movimentação do Hackathon, que está aqui, é o 2020, 2021, que é o desse ano, a gente tem uma série de atores que trabalham juntos. Nós temos, no lado direito, acima ali, 2 eventos importantes de empreendedorismo que a gente faz, junto com o SEBRAE, junto com a Universidade Estadual de Londrina, com a Unifil, com o UTF-PR, com o Clube de Engenharia. São eventos de treinamento e motivação da comunidade universitária para trabalhar em empreendedorismo e inovação. Então, nós temos um Garage que foi feito já a segunda versão esse ano, né? Você falou hoje cedo, a gente teve grandes pulos. Um dos Garage foi para o resultado nacional, né? Para a competição nacional, e está classificado, acho que até para internacional, né, como um modelo de startup inovadora que surgiu dentro das universidades num projetinho, vai fazer uma competiçãozinha aí, vai conversar, tal. A gente daí vai ter, esse programa é um programa importantíssimo, que é o programa de residência em BIM. A gente tem a parceria feita com o Senai de Ponta Grossa, que trabalha com construção civil. Infelizmente, o da UEL não está funcionando ainda, porque nós aparelhamos o laboratório da universidade para fazer o trabalho no ano de 2019, 2020, e aí entrou a pandemia, a gente está com o laboratório está pronto lá, né? Mas e aí vamos chutar a bola de volta lá, Murilo, vamos falar do ConstruHub, que é um dos grandes eventos ativos que a gente tem na ICOM, né? Hoje um dos maiores ativos aqui para a nossa região no sentido de inovação é o nosso ConstruHub, o hub de inovação voltado para a construção civil, né? Então, ele acontece com o auxílio da nossa governança, ele é um projeto que acontece dentro do Sinduscom hoje em dia, e com o apoio aí do SEBRAE, da Unifil, do Senai e do CEAL, né? Todos esses que estão aqui no nosso evento, os que estão também apoiando essa iniciativa do ConstruHub. O ConstruHub, ele já tem uma cara física, né? Esse espaço que está criado dentro do Sinduscom, e a gente vai ampliar o Sinduscom, vai reformar, vai atender mais ainda, né, essas pessoas futuramente, né? E ele já está acontecendo virtualmente. Tem uns links também para você que está assistindo. Se você quiser ser mentor do ConstruHub, você pode ser. Se você tem sua startup e quer se conectar ao Hub, também pode entrar. A ideia é que a gente possa fazer uma inovação contínua, né? Então, a gente vem aqui, promove a Construtec Week, chama as startups, chama os empresários, chama o Confea, a Multa e o CREA que estiveram aqui, né, grandes atores, né? E depois do evento, o que a gente faz? Agora a gente vai para o ConstruHub, depois do evento, né? E fica lá ao longo do ano todo, trabalhando juntos, com várias iniciativas. E é legal trabalhar com inovação, porque a gente vê que está todo mundo
fazendo alguma coisa. Tem um cara que está fazendo um programa lá de ensino. O outro lá está com um projeto dentro da universidade, um professor está com esse projeto na universidade, né? Então, essas iniciativas todas, daqui para frente, vão ser amparadas dentro do ConstruHub. Tá? Aqui estão alguns atores, né, que podem participar do Hub. E como a gente apoia as startups, né? Existem diversas formas de se apoiar o empreendedorismo e a inovação, né? Algumas delas estão aqui, falar com os mentores especializados, ter acesso aos espaços de coworking, né? Ter uma força de marketing vinculada a uma entidade tão grande quanto o Sinduscom, né? Tão importante para a nossa cidade, né? Então, existem várias formas, e dessas formas que a gente vai desenvolvendo essas ideias. A ideia nossa é que a gente possa amparar esse empreendedor para que ele percorra um caminho mais assertivo, né, na vida dele, de empreendedorismo, e não desista, né? A gente sabe, existe lá aquela régua que diz que 10% das startups só que sobrevivem, né? Enfim, a gente quer mudar um pouco esse patamar, né? Trazendo... É o tal da ponte da inovação mesmo, né? Vocês estão ajudando a construir uma ponte, né? De um lado ao outro para as empresas aí, para as startups ligadas à Construtec, né? Porque todas as empresas têm lá suas dores que nunca conseguiram resolver. E as startups, e eu recomendo muito que vocês falem com as startups que estão aqui expondo, né, ou que fazem parte aqui do nosso evento de hoje, para vocês verem, os caras são geniais. Eles resolvem o problema facilmente que está se perdurando dentro da empresa há um tempão, né? Então, a gente sabe como é. Então, o que a gente precisa fazer é ter um ConstruHub que possa ligar esse empresário a essa startup, de maneira que o empresário confie que essa startup vai resolver o problema dele. Então, é para isso que serve esse mecanismo de inovação. A gente fez um programa de desenvolvimento, que é quase um edital para a empresa poder participar de uma forma mais organizada dentro do ConstruHub. Então, ele tem uma série de regras para serem cumpridas, de prazos para serem cumpridos, de metas para serem alcançadas. Vai ser dado o suporte de mentoria, o suporte de relacionamento, o suporte de criar a possibilidade, por exemplo, de se fazer a testagem. A presença e o início de funcionamento do Tecnocentro para nós é importantíssimo, porque nós teremos laboratórios de testagem de produtos inovadores, que sejam produtos físicos ou, eventualmente, produtos virtuais, né? A gente tem essa possibilidade. Então, começa a haver uma sinergia, uma conexão de possibilidades, de oportunidades. Então, a gente tem procurado trabalhar muito com o público universitário, com os alunos das escolas. Graças a Deus, e aí aqueles projetos antigos nossos, né, Everson? Nós partimos de um número bem pequeno de engenheiros formados em Londrina em 2006, 2007, 2008. O número era um pouco menor de 100, a gente tinha 90 engenheiros formados por ano. Hoje a gente está chegando pertinho de 1.000 engenheiros formados por ano, e a gente está com uma vontade de provocar uma ampliação nesse projeto, né? Mas a gente precisa dar espaço para essa turma também. Saímos de 3 cursos de engenharia na cidade de Londrina para 29 cursos, né? Exato. Um pouco mais de uma década, de 3 cursos para 29 cursos das mais variadas áreas, né? E é engraçado que o Everson falou de uma coisa importante. Londrina tem uma história muito assim diversificada ou diferente do que acontece no mundo. Você pegar uma cidade com 80 anos, basicamente, que se transformou numa metrópole do nada. As fotos que a gente tem aqui de 1925, 26, 29, 34, 38, nós estamos no meio de uma floresta. Então, nós temos uma metrópole hoje altamente equilibrada, com uma sustentabilidade ambiental e econômica importante, procurando uma sustentabilidade social. A gente reconhece as dificuldades que a gente tem, mas quando a gente se bota no trabalho para fazer atitudes ousadas como essa, por exemplo, qualquer lugar do mundo que você vai falar que você saiu de 3 cursos de engenharia e foi para 30 cursos em 10 anos, sem ter o aporte de recurso, por exemplo, do Estado,
Isso aí são iniciativas brilhantes, maravilhosas, né? Então, a acomodação dessas atividades, e a gente tem um plano, provavelmente a gente vai terminar de discutir isso esse ano ainda na ICOM, nós queremos ir para as escolas de segundo grau. Nós vamos trabalhar com o pessoal técnico para colocá-los também em marcha junto com a inovação e o empreendedorismo. Murilo, mais alguma coisa do ConstruHub, ou posso passar para uma outra pergunta aqui? Então, lembrando as pessoas que estão assistindo, né, tem um QR Code, quem quiser mandar perguntas, eu estou aqui acessando as perguntas, né, fiquem à vontade para fazer as perguntas e elas chegarão para nós aqui. Gerson, eu vou aproveitar antes de fazer uma outra pergunta para o Murilo. Você estava falando dessa questão das conexões, as conexões das universidades, os vários projetos que foram construídos juntos. Isso é uma riqueza grande na cidade de Londrina, né? Mas também tem que acreditar, assim, o que vale de inovação é nota fiscal no final do mês, né? Não é verdade? O que a gente quer mesmo é claro, gerar qualidade de vida, gerar melhores impostos, gerar melhores empregos, mas para isso acontecer, essa inovação tem que virar negócio, tem que ter nota fiscal. Como é que as empresas estão encarando esse processo? A gente fala muito de startup, então a gente percebe muitas Consultec, mas nós também temos várias empresas, vamos chamar assim, que já vinham no mercado, já estavam instaladas e que despertaram interesse para essa área de inovação, né? Você poderia falar um pouquinho disso? Você como empresário e também como liderança da área, né? A gente fez algumas iniciativas e quando a gente começa a olhar para trás, fala, nossa, já faz tanto tempo, né? Em 2006, nós trouxemos, junto com a Universidade Estadual de Londrina, o Sinduscom e o CEAL, um pesquisador dos Estados Unidos para falar sobre BIM. A gente não tinha nem programa, muito menos computador para falar em BIM, e a gente já estava olhando o que estava fazendo nos Estados Unidos de BIM. Tá bom, mas estou usando esse exemplo para o seguinte, no começo eu fui meio cético, quando a gente começou lá em 2018, eu fui meio cético em olhar a velocidade de implantação dessas inovações nas empresas. E hoje eu fico meio de boca aberta com a velocidade de modificação que está sendo implantada. E eu digo assim com muita tranquilidade, eu trabalhei muitos anos em empresa grande, para você fazer uma modificação numa empresa que já é constituída, que já tem departamento, que já tem história, que tem regra, é muito difícil, e a gente tem olhado, eu olho como exemplo, as maiores empresas fazendo transformações profundas em direção à inovação. E aí a gente tem algumas ideias que são importantíssimas e são disruptivas dentro do nosso negócio. A implantação de BIM é fundamental. Muda completamente o seu cenário de possibilidades e de ativos para poder tocar os seus negócios. As empresas estão investindo muito forte. Muito forte, a gente tem grupos grandes. Os escritórios de engenharia, de arquitetura, de projetos nossos estão muito avançados, têm condição de atender muito fortemente. Está havendo uma movimentação forte de startups em volta desse meio. Gente, por exemplo, que está trabalhando com terceirização de compatibilização de BIM, com implantação de equipamentos eletrônicos. Em 2 tempos nós já vamos ter robotização, tá? Porque é automático, o processo é automático. Tem muitas empresas olhando com carinho e implantando processos de digitalização e organização interna a partir de inovação, que são processos fundamentais, né, de relacionamento com o cliente através de processos digitalizados. A gente tem uma indústria de negócios imobiliários que trabalha junto conosco, paralelamente e em conjunto, muitas vezes, avançando fortemente no atendimento ao usuário com o uso de tecnologia, né? Nós tivemos num evento esses dias atrás com um dos líderes empresariais de Londrina e é uma pessoa com muito tempo, com uma imobiliária muito grande, de muita experiência, e ele fez uma declaração que me deixou assim, foi, nossa, é verdade. Ninguém procura hoje um imóvel sem ter entrado num site de uma empresa, ter feito uma visita virtual ao empreendimento e chega para conversar, por exemplo, com o corretor para fechar negócio ou com o engenheiro que está tocando a obra, é capaz de ele saber mais detalhes do que está sendo feito do que a gente que está dentro do canteiro. Então, isso é um processo
de inovação contínua e que está se alastrando fortemente entre as empresas. É uma realidade. Ótimo. O Gerson comentou no início, né, que lá no levantamento da CERT, incomodamente, né, a construção civil não apareceu e no primeiro momento gerou um certo desconforto. Mas o importante foi o movimento que foi feito, né, aquela piada, né, aquela piadinha, aquela historinha do manda o vendedor para a África, né, o dono lá ninguém tem dinheiro, ninguém compra sapato, aí manda o segundo vendedor, olha, lá é uma grande oportunidade porque ninguém tem sapato, né? A mesma história vista por outro olhar. E vocês, a construção civil, rapidamente se organizaram, né, para realmente tratar a inovação como algo essencial para o setor. Passar a palavra para o Murilo, ligado à ICOM, né? A construção civil, a gente falou de várias conexões, e é comum a gente ouvir falar em vários ecossistemas a dificuldade entre a aproximação entre academia e mercado, conhecimento e mercado. Isso não é só aqui na nossa região, não é só no nosso país, inclusive fora a gente ouve bastante essa discussão. É impressão minha, mas isso tem mudado em Londrina e principalmente na construção civil. Existe uma parceria muito ativa, assim, academia, mercado, instituições de ensino, empresas. Como é que você vê essa experiência pelo ICOM? Inclusive, amanhã cedo, a gente tem um painel Academia Mercado aqui, das 9 ao meio-dia, só para debater isso, porque essa é uma questão, né? Hoje, dentro da ICOM, a gente tem os coordenadores e professores das universidades, que são parceiraços nossos, né? O que a gente tem de ideia com o universitário, né, eles apoiam e fazem acontecer lá dentro. Mas a gente ainda não mediu, né, o mercado em relação à academia. Essa distância, ela parece que existe ainda e vai existir sempre, né, em todo lugar, mas a gente ainda não sabe o quão está perto e o quão está longe. A gente sabe que as nossas iniciativas, elas são muito bem atendidas na universidade, né, e que a universidade é ávida para trabalhar com as empresas. Por quê? Porque quem está lá, quem é universitário, ele busca a oportunidade de trabalhar. Ele está ávido a fazer o trabalho dele, a pesquisa dele, a conhecer as empresas que estão aqui em Londrina. Então, eles querem entrar em alguma coisa. A ICOM, ela vem e cria os programas como o ConstruHub para começar a aproximar isso, né? Mas ainda existe, sim, um distanciamento. Apesar de que, acredito que hoje em dia está mais fácil do empresário entender que ele consegue demandar desafios para dentro das universidades. Porque lá é que está o capital humano e intelectual, né? Não é lá? E não estou falando só do estudante, que nesse caso seria mais aquela pessoa que vai operacionalizar o negócio, mas dos professores. A gente tem professor doutor aqui em Londrina, renomado mundialmente, e ele está aqui em Londrina. E hoje em dia basta mandar um WhatsApp para ele atender a gente. Tá? Então, está facilitado o movimento. Eu, né, não como moderador, mas agora, né, falando pelo ecossistema de inovação de Londrina, eu percebo que isso mudou muito na última década, nos últimos 5 anos, então, né, 2018 para cá, de forma espetacular, assim, olhando todos os setores, olhando todas as governanças, né, as 10 governanças que nós temos em Londrina, a presença da academia em todas elas, né, com professores, com doutores, com diretores, também o empresário entendendo que essa aproximação é feita de uma forma diferente, com mais calma, com mais tranquilidade, levando desafios relevantes. Então, essa possibilidade de conversa melhorou muito. Eu acho que esse é um dos grandes ganhos que nós tivemos nos últimos 3 anos. E falando das governanças, nós temos inclusive uma governança só de instituição de ensino superior. Esse dia eu estava num evento e eu falei exatamente isso. Olha, se nada tivesse dado certo, só isso aqui já teria, na minha opinião, já seria um grande avanço. Porque foram as próprias universidades que tiveram, as faculdades, as universidades, tiveram esse interesse em montar uma governança deles e pensar o seguinte, como que nós podemos contribuir ainda mais para o ecossistema de inovação? Que é uma postura fantástica, preocupados com a pesquisa, com a aproximação, com a transferência de tecnologia, né? E lembrar, né, que vamos dizer, uma aproximação inédita dessas
de concorrentes, né, que se propõem a trabalhar em conjunto, a trocar informação, a usar laboratórios de forma compartilhada, a distribuir o conhecimento de forma coletiva, fazer projetos onde 2 ou 3 ou 4 universidades trabalham em conjunto dentro de um mesmo projeto. Então, você começa a criar uma sinergia que aproxima e vai chegar na onde a gente queria, que é melhorar a condição de vida da sociedade como um todo, né? Não, exatamente, né? Você ali tem universidades públicas e tem privadas, né? Você usou o termo concorrente, né? Então, às vezes, tem até 2 ou 3 universidades privadas que são concorrentes, mas estão trabalhando de forma conjunta, e nós vivemos essa fase do compartilhamento, né? A gente compartilha o carro, compartilha várias, né? E agora compartilhando também laboratórios, compartilhando conhecimento, cada um trabalhando dentro da sua expertise. Murilo, queria complementar? A gente tem uma linha hoje, dentro da ICOM, a gente tem várias verticais. Uma delas é a vertical acadêmica, que estava na figura da professora Ercília Irota, que hoje está na figura da professora Vanessa Fazinga, né? E a gente justamente começou por aí. A gente fez um mapeamento do que existe de laboratórios, quais pesquisas estão acontecendo, quais especialistas a gente tem aqui na nossa cidade de Londrina e região, né? Por quê? A gente viu o resultado disso já, nesse mapeamento, e a gente viu uma força laboratorial de inteligência enorme. Eu não fazia ideia que existia muita coisa do que foi apresentado ali. A gente convidou o Senai, o TFPR, o Unifil, o UEL, todas essas universidades, né, estão lá, juntos. Falaram assim, olha, meu laboratório está aqui, tem isso, 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 para você ver como, quando a gente compartilha, a gente começa a entender o que existe, né? E aproveita as oportunidades, né? Só para jogar uma pimenta, você perguntou como é que é futuro, tá? Imagina a quantidade de geração de dados que nós temos na indústria da construção civil, de tudo que você imaginar, podendo ser tratados, por exemplo, com inteligência artificial, com o hub de inteligência artificial que nós temos do Senai aqui. Então, agora nós vamos começar a olhar outras coisas, né? Então, nós vamos começar a coletar dados com sensores, né? Tanto em execução de obra, quanto em obras, atendimento pós-obra, começar a olhar esses dados, entender esses dados, tratar esses dados e melhorar os nossos processos para o consumidor final, né? Realmente muitas oportunidades. Antes da gente ir para as perguntas finais, vou aproveitar a presença do Murilo, como o Gerson comentou, né? O Murilo é um orgulho para nós, né, Gerson? Um orgulho, né? Porque é um jovem, mais jovem que a gente, e se engajou, participou, e hoje é uma referência aqui no ecossistema de inovação. E essa é uma grande lógica, assim, que, inclusive, o Fórum Desenvolve Londrina tem feito estudos com a questão de retenção de talentos. Não adianta a gente formar 900 engenheiros, fora os outros cursos, né, se esses jovens não encontrarem oportunidade para cá, né? Então, você poderia falar um pouco da sua experiência pessoal, assim, trabalhando no ecossistema, como que você vê isso para o pessoal da sua geração, da geração que está vindo depois de você, todo esse trabalho, não só da construção civil, né, mas de forma geral do ecossistema de inovação de Londrina, né? Eu vejo que esse trabalho ele é um grande desafio, né? Porque em muitas reuniões eu já perdi a conta de eu chegar e falar assim, nossa, você é tão jovem, já está fazendo isso aí, né? Já está movimentando. Então é isso, né? Eu gosto muito de trabalhar com todo o ecossistema de inovação, porque eu percebo que na minha figura eu vou quebrando alguns paradigmas, né? E as pessoas vão ficando mais confortáveis, né? Mas é sempre uma experiência ótima, e eu falo assim, ó, você que é jovem, que está ouvindo, que é universitário ainda, até, né? Você já pode começar a entrar nesse movimento, porque você vai conhecer muita gente bacana, presidentes de entidades, vice-presidentes, gerentes, né? E essas pessoas ficam parceiras, isso que é legal. E elas acabam acreditando mais, né, nos trabalhos. Ela fala assim, nossa, mas eu tinha isso na minha cabeça faz anos que eu estou tentando implantar isso aqui. Uma coisa que o Gerson já falou várias vezes aqui. Isso aqui era coisa que eu tinha anos tentando implantar e agora está indo para frente, né? Então, eu acho que a gente que é jovem, a gente traz esse gás, essa força de trabalho mesmo, de motivação interna para seguir em frente com os trabalhos de inovação. Não, eu concordo e acho assim, né? A gente que trabalha muito com desenvolvimento, né?
talvez a melhor definição que eu já tenha visto, assim, aquele lugar é desenvolvido ou não, aquela cidade é desenvolvida ou não, aquele território é desenvolvido ou não, seja o seguinte: qual é a quantidade de escolhas que as pessoas que moram naquela localidade têm? Então, assim, o jovem, ele sai de lá porque ele não tem oportunidade, ou ele sai de lá porque ele quer viajar ao mundo? Quer dizer, a quantidade de escolha. Eu quero botar meu filho numa escola privada ou numa escola pública? Eu quero ser atendido por um médico da rede pública ou médico privado? Quanto mais escolhas a gente tem condição de fazer, né, o cidadão, significa que aquele lugar é desenvolvido, porque ele não me expulsa, ele não me põe para fora, né? E eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter com os talentos, né, com os jovens, com a formação, de reter mesmo, né? Se tiverem que voar, né, viajar, eu sempre falo, a gente que é pai, mãe, a gente cria os filhos para voar, né? Nós temos os filhos da mesma idade, você quer que voem, mas no fundo a gente quer que eles fiquem perto, né? Então, nós temos que ter essa preocupação enquanto lideranças, assim, bom, nós temos que dar oportunidade que eles fiquem aqui no nosso território, que sejam felizes aqui, que sejam seus negócios aqui. Se eles tiverem que sair, que seja por uma escolha, mas se eles puderem escolher ficar aqui, que eles fiquem aqui e que a gente possa, nós, enquanto sociedade, oferecer o melhor para o desenvolvimento deles, né? Eu queria, né, já estamos indo para o final, fazer 2 perguntas aqui. Eu sei que falar de futuro é sempre complicado, né? Mas a gente não pode perder a oportunidade, ainda mais de pessoas que convivem, que têm no setor, com várias outras conexões. Quais são os próximos desafios para o nosso ecossistema e para o ecossistema assim, da construção civil, para o setor da construção civil? Começar pelo Gerson aqui, depois passo para o Murilo. Eu acho que a gente continua com um desafio, que é fazer com que o empresário já estabelecido tenha a percepção desse relacionamento de compartilhamento. Tá? A gente vem de uma cultura empresarial e profissional onde a gente não é acostumado a compartilhar. A gente está começando a aprender e com esses jovens que estão trabalhando conosco, a gente tem um monte de surpresas, né? Porque eles compartilham praticamente todas as informações e você fica olhando e fala, mas no fim é uma máxima importantíssima, né? Se eu tenho uma pérola ou um segredo ou um conhecimento na minha mão e eu guardo ele só para mim, eu só tenho um. Se eu sento numa mesa com 10 pessoas e eu compartilho o meu e recebo os outros 10, eu saio da mesa com 11, né? Então, esse eu acho que ainda é um grande desafio a ser superado, e eu aposto muito nesse trabalho na nova geração, esse trabalho feito dentro das universidades, que vai colocar e já está colocando no mercado gente com outro tipo de cabeça. Lógico, a sociedade vive uma outra realidade hoje, mas nós precisamos fazer que as nossas empresas também aprendam a viver com essa realidade de compartilhamento. Gerson, você falou isso, eu me lembrei. Eu me lembrei a primeira vez que eu fui no Meetup, né? Você sabe que a minha experiência, né, nos conhecemos há muito tempo, então eu sou da área de inovação, mas não tem essa pegada que o Murilo tem, que a meninada tem. Eu estou aprendendo ainda inovação, alguns termos que eles falam, algumas formas de... E uma vez me convidaram, logo que eu entrei nessa área, você vai coordenar, trabalhar com inovação, me convidaram para ir no Meetup, cheguei lá, todo mundo falando das suas ideias, eu falei, que mundo é esse, né? Eu não estava acostumado, né? Realmente a gente estava acostumado àquela pessoa que ia no Sebrae, né? E queria falar em portas fechadas, você tinha que levar ele para uma sala, fechar a porta, e mesmo assim ele tinha dificuldade para falar da ideia dele. Então eu me lembrei disso, realmente esse mundo não existe mais, né? Você ficar guardando para você vai morrer a ideia e não vai dar resultado nenhum, né? Eu brinco muito, as pessoas falam assim, mas como é que funciona? Por que você está falando isso? É fácil. Senta numa mesa com empresários pré-estabelecidos, 10, vamos para um número redondo, e fala assim, gente, vamos trocar uma ideia aqui, como é que vocês estão, aonde vocês estão comprando concreto, quanto vocês estão pagando, como é que são os contratos? Quando você chegar no ponto de interrogação, não tem mais ninguém na mesa. Todo mundo saiu da mesa. Parece que é um segredo assim inexpugnável, só eu sei fazer isso. Não é verdade. Tá? Não é verdade. A gente tem um outro mundo a ser explorado. Murilo, futuro, em 1 minuto. Futuro em 1 minuto. Eu acho que o grande desafio é esse, a gente conseguir abrir os olhos de quem ainda está com os olhos fechados, os grandes empresários que estão vendo a gente, né? Que eles tenham um entendimento de que esse movimento de inovação, ele veio para ficar. Ele vai existir daqui para frente, sempre, né? E o grande desafio é que a gente possa
trazer esses empreendedores para cá, fazer com que suas ideias se desenvolvam de maneira sólida e que a gente possa incorporar todas essas tecnologias que a gente viu aqui nas apresentações hoje de manhã, quanta tecnologia, localmente, né? Eu acho que esse é o grande desafio, a gente ter essa abertura e ter formas de fazer isso ficar aqui, retenção não só de talentos, né, como de conhecimento, tecnologia, de tudo isso. Eu acho que esse é o maior desafio, mas que eu acho que a gente vai conseguir superar com o pé nas costas, do que eu estou vendo daqui para frente, tá? Muito bem, pessoal. Na realidade foi como diria na minha época, foi um tira-gosto, né? Um tira-gosto. Só para a gente esquentar, acho que todos nós temos, né, todos vocês têm os nossos contatos, também podem mandar perguntas ali pelo chat, tanto do Murilo e o Gerson, e dizer que foi um prazer realmente compartilhar, aprendo muito com vocês, foi um prazer enorme compartilhar o palco aqui com vocês, e devolvo a bola para a Fabi. Muito obrigada, Everson. Agradecemos, então, a participação do Gerson, vice-presidente Sinduscom Paraná, o sistema com ativos inovadores. Voltamos em 5 minutos.